Se estes tempos perdurarem, me tornarei um eremita, pois não vejo nada aqui além de tristeza e tormento. Os males reinam, as pessoas boas são desprezadas e os ímpios aproveitam as sementes do governo. E os tais deixam segundo a lenda, o sábio Lao Tse afastou-se da sociedade depois de escrever o Tao Te Ching, o texto fundamental do taoísmo. Alguns acreditam que ele queria viver uma vida mais simples e estar mais próximo da natureza. Outros dizem que Lao Tse estava cansado do declínio moral da sociedade e das lutas pelo poder que testemunhou, por isso pretendia retirar-se. Embora a vida de Lao Tse esteja envolta em mitos, estes sentimentos que lhe são atribuídos são demasiado humanos. Muitas pessoas foram antes dele e muitas depois dele, deixando a sociedade para trás e passando suas vidas em reclusão. Ao longo do tempo, este desejo peculiar de um pequeno grupo de pessoas de se isolarem persistiu. Até hoje, alguns ainda anseiam pela profunda solidão que a vida de um eremita pode oferecer. Alguns ainda pensam em deixar para trás uma sociedade barulhenta que, aos seus olhos, não tem nada a oferecer que vale a pena permanecer. O que motivou as pessoas do passado e do presente a se tornarem eremitas? O que uma vida de reclusão oferece? E a vida de eremita é possível hoje? Vamos explorar a filosofia do eremita. Mas antes de deixar a sociedade e se tornar um recluso, considere apoiar este canal juntando-se à minha página do Patreon para ter acesso a vídeos sem anúncios e produtos gratuitos e votar em tópicos no conforto da sua caverna, nas montanhas. Obrigado e espero que vocês gostem deste vídeo. É difícil identificar os primeiros eremitas na história da humanidade, pois não podemos ter certeza de quando as pessoas começaram a se isolar. A estética da Índia antiga da tradição védica remonta a muito tempo atrás, provavelmente há milhares de anos. Os Upanishads contêm referências a pessoas que renunciaram à sociedade e buscaram a prática espiritual na floresta, livres de distrações. Da tradição cristã temos os pais e mães do deserto, como São Paulo de Tebas e Ama Sinclética de Alexandria. Na China ainda existe uma cultura eremita ativa, especialmente nas montanhas Zhongnan, onde hoje residem muitos eremitas. Também houve filósofos que admiravam os eremitas e adotaram um estilo de vida semi-eremita, como Henry David Thoreau e Thomas Merton. Em suma, devemos concluir que a vida eremita persistiu ao longo dos tempos, em todo o mundo e ainda existe hoje. Então, por que as pessoas se tornam eremitas? O que os leva a deixar a sociedade e a passar a vida na solidão? Para responder a esta pergunta, estou em dívida com duas fontes primárias, o livro abrangente de Peter Francis, Hermits, The Insights of Solitude, e um episódio de podcast de um impressionante canal de filosofia chamado Hermetics. Na carta, o especialista e autor Robert Rodrigues compartilha seu conhecimento, o que foi muito útil. Para muitos eremitas, buscar a espiritualidade tem sido um dos principais motivos. Por exemplo, os eremitas taoístas procuraram aproximar-se do Tao. Mas há outra motivação que leva as pessoas a se tornarem eremitas. Veja os pais do deserto, por exemplo. Eles testemunharam a fusão da igreja e do poder imperial, que consideraram prejudicial aos valores cristãos e à sua capacidade de praticar a sua fé. A sua decisão de se isolar não foi apenas um apelo a uma vida mais espiritual. Eles também queriam escapar à crescente corrupção da fé e da sociedade. Isso os alinhou com Lao Tzu, que também se sentia insatisfeito com a vida na corte. Assim, viraram as costas ao mundo e partiram sozinhos, expondo-se às duras condições do deserto. Não é apenas a reclusão, mas também a renúncia à sociedade que caracteriza os eremitas. Como menciona Rodrigues, eles percebem que não podem mudar o mundo, mas podem distanciar-se dele. Quer se trate de corrupção, de pessoas perversas no governo, decadência moral ou da atual sociedade autoexplorada de conquistas, eles acabaram com isso. Não tem mais nada a oferecer-lhes. Os judeus simplesmente não valem a pena. Vamos olhar para o mundo hoje. Tensão entre nações poderosas, aprofundamento da polarização, ganância desenfreada e um pequeno grupo de indivíduos ultra-ricos que detém a maior parte do poder. Você tem pensado ultimamente, como não quero mais fazer parte disso ou gostaria de poder simplesmente me afastar de tudo isso? Bem, você não está sozinho. A renúncia da sociedade é um fenômeno universal. Os eremitas fazem isso há muito tempo. Com base em seus relatos, muitos eremitas percebem que suas vidas melhoram na solidão. Além disso, as pessoas os consultavam para obter conselhos desde que existiam. Assim, as pessoas buscaram orientação para viver em sociedade daqueles que lhe viraram as costas. Isso é irônico, não é? Aparentemente, as pessoas veem algo de valor na existência do eremita. Então, o que torna a vida do eremita valiosa? O que os eremitas encontram na solidão? Vamos explorar isso.
O que há de tão atraente na reclusão? Não somos seres sociais que precisam de interação com os outros? Ou a reclusão poderia ser uma coisa boa? O que há para encontrar na profunda solidão? Há algum benefício na falta de conexão humana? Muitos relatos falam das alegrias e dos benefícios de se isolar. Tomemos por exemplo a história de Christopher Knight, que desapareceu na floresta e viveu lá durante décadas. O livro A Stranger in the Wood dá uma visão de sua vida. Na solidão, Christopher encontrou a libertação do barulho da sociedade numa rara forma de paz interior. Ele também fala de uma relação quase simbiótica com a natureza, uma experiência alegre descrita por Torial e algo que os eremitas taoístas também procuram. Fugir do barulho da sociedade e da proximidade com a natureza são vantagens comumente vivenciadas pelos eremitas. Tais condições permitem uma vida espiritual profunda e, em alguns casos, uma busca intelectual. Embora Schopenhauer não fosse um eremita, ele evitou a multidão, permitindo-lhe estudar e aprofundar sua filosofia. Nietzsche usou a solidão para desenvolver sua filosofia, enfatizando-a como um meio para o Ubermensch se elevar acima do rebanho. Rodrigues apresenta um argumento interessantes a favor da vida de eremita. A verdade da impermanência. Consideremos, por exemplo, a sociedade consumista de hoje e o que ela persegue. É tudo uma questão de perseguir status, dinheiro, bons carros e casas e outras coisas materiais. As pessoas também buscam amigos e relacionamentos. Eles querem ser longos e caber. Eles acompanham as últimas modas e tendências. Eles acompanham as notícias que os bombardeiam com tristeza 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenho lido um livro de Rolf de Belli chamado Stop Reading the News, que mostra que a maioria das notícias são informações redundantes destinadas a chamar a nossa atenção e gerar lucro e geralmente nos fazem sentir ansiosos, irritados e inseguros. Como bem observou o mais sábio da humanidade, tudo é temporário. O mundo exterior está em constante fluxo. Tudo vem e vai. No entanto, constantemente nos agarramos e nos apegamos ao impermanente, causando todos os tipos de emoções desagradáveis e esgotando a nossa energia. O eremita percebe esse esquema. Portanto, ele se desembaraça dessas coisas. Todas estas preocupações mundanas não o farão feliz. Pelo contrário, impedem a sua felicidade e bem-estar. Os ventos mundanos não assolam o domínio do eremita, o que o torna um refúgio de tranquilidade. A partir desse refúgio, a visão eremita da sociedade de fora mostra defeitos, geralmente invisíveis de dentro. Mostra a vaidade das perseguições do rebanho e coloca as preocupações mundanas sob uma luz diferente. A perspectiva do eremita é única? Talvez porque as pessoas o consultam para obter conselhos. Agora que refletimos sobre o bem da reclusão como a nossa paz, a aproximação com a natureza, a ausência de ruído social e o desapego do mundano, vamos colocar a filosofia do eremita num contexto moderno. Como é ser um eremita hoje? Existe algo como um eremita moderno? Podemos adotar certos aspectos da vida do eremita para beneficiar a nossa? Ao longo dos séculos, a humanidade construiu sociedades grandes e complexas, interligadas num mundo cada vez mais globalizado. Nunca estivemos tão espertos afetados, e também nunca fomos expostos a tantas informações sobre praticamente qualquer coisa e além. Embora marginalizado, o eremita resistiu ao teste do tempo e ainda existem pessoas que desejam isolar-se, talvez até mais do que antes. Hoje, o ato de se isolar é geralmente visto como algo ruim. Por experiência própria, percebi que quando você se isola das pessoas, elas presumem que algo está errado com você. O fenômeno do hikikomori no Japão, rejeitando a sociedade e as questões mentais internas, é amplamente considerado um problema. Como esclarece a conversa com Rodrigues, o mundo de hoje geralmente oferece pouco respeito ou apoio aos eremitas. Também é um desafio imitar o estilo de vida clássico do eremita no sentido prático. Na maioria dos lugares, você precisa de alguns vínculos legais, como uma ideia, impostos ou propriedade. Essas coisas normalmente exigem uma conta bancária e um telefone. Embora ainda seja possível algum grau de autossuficiência, estar verdadeiramente fora da rede e independente tornou-se cada vez mais difícil. Mas a sociedade atual também oferece oportunidades. Os crescentes avanços tecnológicos e o individualismo permitem um tipo diferente de aromatismo, um tanto paradoxal. Considere o eremita urbano ou eremita da cidade. Você obterá descrições diferentes desse sujeito curioso ao pesquisar por eremita urbano no Google. Me deparei com o antigo provérbio chinês. O eremita medíocre reside na floresta. O grande eremita mora na cidade. Isto sugere que não só é possível, mas talvez mais admirável, preservar a solidão num ambiente urbano movimentado.
Então, como vive o eremita da cidade moderna? Procura o isolamento no meio da multidão, sozinho em apartamento ou casa, com o mínimo de contato humano. Novamente, isso parece paradoxal, mas no mundo de hoje faz sentido. A vida na cidade costumava envolver muitas interações sociais. As pessoas tinham que ir trabalhar fisicamente e, se quisessem comprar alguma coisa, tinham que visitar esses lugares chamados lojas. Coisas como transações bancárias ou reserva de viagem aconteceram pessoalmente. O contato humano era quase inevitável, mas os tempos mudaram. Em muitos lugares você pode sobreviver sem sair de casa. Uma conexão com a internet permite que você faça compras, ganhe dinheiro, administre serviços bancários, declare impostos, etc. Como parte da matriz urbana, o eremita da cidade não é autossuficiente, como o eremita taoísta com sua cabana na montanha e sua horta. Porém, o sistema permite que ele viva com o mínimo de contato humano e, convenhamos, a comodidade da cidade. Mas para alguns, permanecer numa cidade ou sociedade que desprezam é insuportável, mesmo sendo eremitas. Talvez seja melhor para eles partirem, de preferência para uma cultura distante. Estar em uma cultura diferente cria distância de casa. As tensões e a política do seu país natal podem ser bastante irrelevantes noutro. Na Indonésia, por exemplo, todo o disparate esquerda-direita quase não existe e poucos se preocupam com a política externa. É um alívio e você não precisa ser um recluso para se beneficiar. Eu diria até que um nômade digital pode adotar um estilo de vida eremita. Mais uma vez, estou sendo autorreferencial aqui, mas passei um tempo significativo no exterior enquanto trabalhava. Viajei devagar e só fiquei em áreas urbanas. Na minha experiência, metrópoles como Tóquio ou Jacarta oferecem quase invisibilidade. Como há tantas pessoas, você pode facilmente desaparecer na multidão. Mas o que acredito que a vida nômade acrescenta de forma única à experiência semi-eremita é o desapego ao ambiente. Eu era apenas um visitante, cultural e linguisticamente. Havia uma distância entre mim e o meu ambiente. Essa estranheza já era uma forma de reclusão, os muros invisíveis do desconhecimento. Combinada com o anonimato da cidade, a existência do meu eremita urbano era redonda e bastante aventureira também. Portanto, o mundo de hoje oferece muitas possibilidades para aqueles que prosperam na solidão e procuram desligar-se da sociedade. Mas antes de mergulhar na vida isolada, tome cuidado. Não é para todos, e especialmente não é para aqueles full cheio de ressentimento, incapaz de abandonar os assuntos mundanos, o que pode transformar a solidão num inferno pessoal. Considere este ditado de um eremita desconhecido das histórias dos padres do deserto. É melhor viver no meio da multidão e manter uma vida solitária no espírito do que viver sozinho com o coração na multidão. Obrigado por assistir.